Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à disciplina Tecnodocência EAD. Nós apresentaremos nesse vídeo a ementa de 2024.2. Eu sou a professora Luciana de Lima e estou trabalhando em parceria com o professor Robson Carlos Loureiro. Estamos, então, aqui na Universidade Federal do Ceará. Os objetivos da disciplina são esses que estão apresentados aqui. Primeiro, compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático, como uma integração entre docência e tecnologia digital. Então, a gente vai olhar para esse conceito de tecnodocência como um todo, dentro desses contextos que vão se separar aqui nos próximos objetivos. Identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente, então a gente vai estar trabalhando aqui com esse conceito de interdisciplinaridade, refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante das propostas de práticas tecnodocentes, então a gente vai estar olhando para os aspectos políticos, compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência. Então a gente também vai estar olhando para essa teoria aqui. Em termos teóricos, né? Então a gente vai ter também um elemento prático, que é desenvolver entrevistas com professores da educação básica a partir dos preceitos da tecnodocência. Então essas entrevistas aqui vão fazer parte dos aspectos práticos da disciplina. Então, em termos de conteúdo, nós temos 4. Vamos trabalhar com o conceito de tecnodocência, deixa eu trocar aqui a corzinha. O conceito de tecnodocência, o conceito de interdisciplinaridade, o conceito de políticas na prática docente e o conceito de teoria da aprendizagem significativa. Em termos de cronograma, nós temos essa tabela aqui, e é muito importante que vocês fiquem atentos a determinados detalhes dessa tabela. Veja que nós temos aqui 16 aulas, então eu estou contabilizando aqui da primeira até a 16ª, que está aqui, ok? Muito bem, veja que essa última semana aqui ela vai ser dedicada às provas de avaliação final, tá? Então, o que acontece? Nós temos 16 aulas, cada aula está vinculada a uma semana de aula na realidade, tá bom? Então você tem o seu tempo livre para poder fazer as atividades e participar das discussões e ainda fazer as leituras que você precisa fazer, tá certo? Então você vai ter mais ou menos uma semana para isso. Por que mais ou menos uma semana? Porque nós iniciamos as segundas-feiras, todas as vezes, então você vai olhar aqui, ó, primeiro dia de aula, 28/10 é uma segunda. 4/11 a gente vai estar trabalhando outros aspectos da disciplina, então uma segunda. 11/11 também você vai estar observando aqui que a gente vai começar a trabalhar com os conceitos teóricos, né? Então, tecnodocência aqui 2 vezes, 2 semanas, né? Interdisciplinaridade 2 semanas também. Então, tá aqui, 2 semanas também. Então, vocês estão vendo que todas as vezes que a gente iniciar uma atividade ou um conteúdo novo, a gente vai fazer sempre numa segunda-feira. E a gente vai finalizar as atividades da semana sempre às quintas-feiras, tá bom? Então você vai ver aqui que 31/10 é uma quinta-feira, 14/11 vai ser uma quinta-feira, 21/11 também, tá bom? Por que eu coloquei 7/11 em vermelho aqui? Porque 7/11 é uma quinta-feira, mas nós estaremos na semana dos encontros universitários, tá certo? Então, essa semana vai ser um pouco atípica por conta disso, que os encontros universitários vão acontecer na quarta, na quinta e na sexta-feira. Então, a gente vai regular bem direitinho a entrega das atividades aqui para que vocês tenham maior liberdade para participar dos encontros universitários, tá certo? Mas fiquem atentos, porque todas as atividades iniciam às segundas-feiras e finalizam às quintas-feiras. Às sextas-feiras a gente vai estar entregando para vocês, então, a planilha com as notas das atividades avaliadas, tá bom? Então, a gente tem aqui, iniciando a semana, né, a primeira semana de aula, nós temos a ambientação e a ementa. Então, a gente vai
estar trabalhando com um quiz sobre a ementa nessa primeira semana. Mas nas semanas subsequentes, a gente vai ter uma outra semana só para trabalhar com o questionário de sondagem, e eu vou explicar já já para vocês o que é, e durante a disciplina também vou estar explicando, tá? Depois nós vamos ter 2 semanas com o conteúdo de tecnodocência teórico, mais 2 semanas com conteúdo de interdisciplinaridade teórico, mais 2 semanas com o conteúdo de políticas, que é um conteúdo teórico, tá certo? O que vai acontecer? A gente vai dar uma parada por conta do recesso de Natal e Ano Novo, tá? É o recesso da universidade. Nós vamos parar do dia 20 até o dia 5 de janeiro de 2025. E a gente retorna, portanto, também numa segunda-feira, no dia 6, né? Trabalhando 2 semanas com a aprendizagem significativa, conteúdo teórico. A partir do dia 20 de janeiro de 2025, a gente vai trabalhar com o aspecto prático da disciplina. Então, nós vamos ter várias semanas para vocês se dedicarem a elaborar a entrevista, né, com o professor ou com a professora que vocês vão escolher. Então, nós vamos ter uma semana para trabalhar o roteiro. Vocês vão ter 2 semanas para aplicar a entrevista com esses professores, ou a professora ou o professor que você escolher. Vocês vão ter mais uma semana para transcrever essa entrevista ou ajustar para entrega. E vocês vão ter mais uma semana para discutir o que vocês trouxeram, né, de mais relevante em relação à entrevista que foi realizada. Isso já vai dar a 15ª semana de aula. Na 16ª, a gente vai estar trabalhando com um questionário de autoavaliação muito semelhante com o questionário de sondagem, tá bom? Depois disso, a gente fecha as notas e quem precisar ficar para a F vai ter, então, essa semana aqui. Veja que só coloquei 2 dias e dia 6 não é uma segunda-feira. É porque essa semana é a semana do carnaval, tá certo? Então, a gente fez uma alteraçãozinha aqui, mas quem não precisar ficar para a F não vai precisar se preocupar com essa data, e depois a gente vai entrar em contato com os alunos que realmente precisarem ficar para que a gente acerte uma data bem correta para que tudo possa acontecer. O fato é que é interessante vocês terem esse cronograma em mãos e anotarem na agenda de vocês para não esquecerem dos momentos que vocês precisam fazer a apresentação das atividades e participar, né, da disciplina, tá ok? Não se preocupem também, porque a gente sempre vai estar conversando com vocês pelo mural do Classroom, tá certo? E aí vocês vão estar sempre recebendo as informações que vocês precisam. Em termos de avaliação, o que é que nós vamos fazer? Nós temos um total aqui de 10 avaliações, tá certo? Então, é o questionário da ementa, que está no formato de quiz, tá certo? E ele vale 1 ponto, nota máxima dele é 1 ponto, tá? O questionário de sondagem é o preenchimento de um formulário. Eu falei, professora, mas quiz e formulário não tem o mesmo formato, né? Tem sim, só que o quiz ele vem com respostas certas e erradas. E o preenchimento de formulário não tem essa característica, você não precisa nem errar nem acertar, basta preencher. Tá ok? Então, quando a gente estiver trabalhando com a tecnodocência, a interdisciplinaridade, as políticas e a aprendizagem significativa, cada um deles vai ter um quiz avaliativo, tá bom? E aí, cada um deles também vai valer 1 ponto. Quando vocês estiverem trabalhando com a parte prática da disciplina, que tem relação com a entrevista, então cada parte dessa entrevista também vai valer 1 ponto. A elaboração do roteiro, a descrição da entrevista e a discussão sobre a entrevista, tudo isso vai valer, cada um deles, 1 ponto. E o questionário de autoavaliação é um preenchimento também de formulário, assim como no questionário inicial, e vai valer 1 ponto também. Então, se você fizer o somatório aqui, você tem 10 atividades valendo 1 ponto cada, portanto, somando 10 pontos. Percebam que não existe nenhuma atividade valendo meio ponto e nenhuma atividade valendo 2 pontos. Então, fiquem atentos a esses detalhes. Em termos de frequência, o que a gente vai fazer? A disciplina ela tem 64 horas aula. Segundo as regras da UFC, vocês têm direito a 25% de falta, ou seja, vocês têm que
se apresentar na disciplina com 75% de presença. Cada atividade que a gente está colocando para vocês, vejam que são 10 atividades, né? Cada atividade delas vai valer 4 presenças, tá certo? Então, vocês podem faltar em 4 atividades. O que que isso significa? Vocês podem deixar de fazer 4 atividades para garantir a frequência na disciplina. Então, se você tem 25% de falta, assim, em termos de direito, né? Se você calcular 25% de 64, você vai descobrir que são 16 horas que você pode faltar. Essas 16 horas estão sendo contabilizadas em 4 atividades. Então, você pode deixar de fazer 4 atividades. O fato é que quando você deixa de fazer uma atividade, você fica com nota 0 nessa atividade. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá certo? O fato de você não fazer uma atividade, ok, vai te garantir 4 faltas, mas também vai garantir aí uma nota 0 na atividade, tá? Então, fiquem atentos para não faltarem muito, tá? Se você faltar em 5 atividades, tá certo? Você vai ter o quê, então? 20 faltas. E aí você vai estar reprovado por falta. Tome cuidado com isso também, ok? A cada atividade, a gente apresenta uma planilha de notas e de presença, né? De frequência para vocês, tá bom? E aí vocês vão observando como é que tá, semana a semana, o andamento de vocês dentro da disciplina. As nossas aulas virtuais acontecem, portanto, dentro do Classroom. E o nome da disciplina é Tecnodocência EAD 2024.2. No entanto, esse semestre nós temos 2 turmas. A turma 3, que é a 2024.2, e a turma 4, também de 2024.2. Vocês desculpem, aqui é porque eu estou fazendo a linha com a mão esquerda, então ela está realmente fora do prumo, tá? Então, fiquem atentos se você está matriculado na turma 3, tanto no SIGA quanto no Classroom, e se você está matriculado na turma 4, tanto no SIGA quanto no Classroom. Fiquem atentos, porque se houver troca de turma, a gente precisa regularizar essa situação, tá? É importante também vocês conhecerem nossos espaços virtuais. Esse primeiro aqui, ele é o site da Tecnodocência, então é bem bacana, porque lá tem várias coisas para vocês navegarem. Todos esses ícones que estão em vermelho aqui, eles são clicáveis, né? E os que estão em branco também. Então vocês podem navegar, clicar e conhecer o que a gente faz aqui de novo na Tecnodocência, tá certo? Nós temos um blog, que é esse aqui. Esse blog é interessante para vocês, porque traz os aplicativos mais atuais vinculados às áreas do conhecimento de vocês. Matemática, física, biologia, inglês, português, tá bom? Então fiquem à vontade para conhecer. Esse aqui é o nosso YouTube, onde está esse vídeo, mas onde estão vários outros vídeos que a gente vem produzindo aí desde 2013. E aqui é o nosso espaço de Facebook, mas a gente também tem um Instagram, se vocês quiserem conhecer, seguir, deixar like, fiquem à vontade. Então aqui os nossos endereços, tá certo? E como primeira atividade, nós teremos aí o questionário da ementa. Perguntas no estilo quiz, gente. Então, essa primeira atividade já está valendo nota, né? Vale 1 ponto na nota de vocês, como eu acabei de falar. Tá bom? Então, esse quiz, ele está vinculado apenas a essas informações todas que eu estou passando aqui para vocês nesse vídeo. Inicia o preenchimento no dia 28/10, que é uma segunda-feira, e finaliza no dia 31/10, que é uma quinta-feira. Tá? Então, vocês vão ter aí 4 dias para poder assistir o vídeo e preencher o questionário da ementa. Uma informação que estão em 2 partes, na realidade, né? Então, informações sobre o Classroom. Geralmente, a gente não utiliza a planilha de avaliação que está vinculada diretamente ao Classroom. A gente faz uma planilha à parte, tá certo? Mas, se você faz alguma atividade no Classroom e não
informa para o Classroom que você concluiu essa atividade, ele vai considerar a sua atividade como pendente, tá certo? Nós não damos muita importância a isso, mas para que você fique tranquilo ou tranquila, você, por favor, preste atenção a esse detalhe aqui, tá certo? Então, quando você tiver aqui em trabalhos da turma, tá certo? Que você tiver um quiz, por exemplo, desse, né? Como mencionado agora há pouco, tá certo? Quando você tiver um quiz desse tipo, você vai olhar aqui, ó, ver trabalho e clicar nesse ícone aqui, tá bom? Quando você clicar nele, você vai ver então, né, essa possibilidade de você ter o seu trabalho marcado como concluído, que é o que está aqui nessa setinha vermelha, tá? Marcado como concluído. Clique aqui, né, se você já terminou de responder, tá certo? Que o Classroom vai compreender que você finalizou. Não é automático, então não é porque você preencheu lá o formulário que o Classroom vai entender que você realmente finalizou. Então você tem que preencher o formulário, vir aqui, né, onde esse formulário está dentro do Classroom e clicar marcar como concluído. Quando você fizer isso, você vai ter a sua condição como não pendente dentro do Classroom, tá bom? É só um detalhe, mas é para você não ficar nem assustado nem assustada diante dessa situação. Tá bom, gente? Então, é um prazer receber vocês aqui, né? Espero que seja uma experiência muito relevante para vocês, que vocês curtam muito essa disciplina, aproveitem, né? Na turma 4, nós estaremos com a professora Calisa junto conosco, que vai ser, né, um momento assim bastante frutífero, porque ela é uma pessoa que está estudando no mestrado e vai trazer muitas informações legais para vocês, tá bom? Então, a gente tem aqui o nosso site, tecnodocência.virtual.ufc.br, o nosso e-mail, se vocês quiserem conversar alguma coisa particular conosco, tecnodocência.lab@gmail.com, e aqui está o nosso Instagram, tá certo? Então, se quiser seguir a gente lá, @tecnodocência. A gente sempre traz novidades, né, do que está acontecendo em termos de educação e tecnologia, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, né, sigam a gente por lá, tá bom? Então, continuamos nos falando aí via Classroom. Tudo de bom para vocês.